E aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast Nerdômetro Channel, Nerdômetro Podcast, onde seja que você estiver ouvindo, né, neste caso, seja no YouTube, seja no Spotify, seja também no iTunes, aí pela Apple, se você tiver um iPhone, né, nunca se sabe, né, se o pessoal é rico, enfim. Novamente estamos aqui, dessa vez, para falar, se Deus quiser vai dar certo, pela bênção de Luvatar vai dar certo, a gente vai falar do primeiro episódio, do que achamos do primeiro episódio de Anéis do Poder. Finalmente podemos falar de forma bastante detalhada desse universo que eu acredito que todo mundo aqui está de acordo quando eu digo que amamos de fato. Se bem que a gente não faria todo esse ambiente aqui, senão a gente não amasse, né? É porque a pessoa não tá vendo. Estamos até com mapas aqui, a gente está com a Bíblia do nosso todo-poderoso Tolkien, que descansa em paz. Que com certeza está ouvindo neste momento o que estamos fazendo, está vendo o que estamos fazendo, ouvindo o que estamos falando. É o próprio Peru. Para Peru, exatamente. Para Peru Luvatar, que nos abençoe neste momento. E aí eu já começo. Quem é que está aqui? O ruivo Sauron. Durin. Durin. Eu não tenho maturidade pra vocês. Você é personagem apelido, vai. E vamos começando. Hernan. Maurício. Vitória. Daniel. Ok. Vai, Error não sei. Não. Isso não é tão nerd esse ponto. É porque a... Só um vestido, vai pegar, só um vestido. Eu quebrei isso. Não, uma hora ela entra na tradição. Uma hora entra. A gente tá fazendo isso aos poucos e, querendo ou não, é algo que faz parte de nós. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente já pode até trazer pra cá, pra essa discussão, antes de falar especificamente do episódio, que eu nunca me identifiquei tanto com o meu lado nerd quanto quando chegou Anéis do Poder. Porque o simples fato de ter conhecido, diga-se de passagem, conheci pessoas novas nesse meio tempo e a gente começou a falar muito sobre a série. Foi realmente, tipo, eu não conhecia muitas pessoas que gostam de Senhor dos Anéis e não conseguia discutir tanto sobre o Senhor dos Anéis. Teve até acho que faz uns 3 anos, antes da pandemia, eu tava maratonando Senhor dos Anéis e aí eu postei uma foto no status do WhatsApp. E aí, quem foi que viu a foto? Maurício. No dia seguinte, o Maurício estava assistindo O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. É isto. É isto. Porque, enfim, a influência. É porque eu tava assistindo por... Foi engraçado, porque quando ele postou eu falei assim, não, cara, que engraçado, sabe? Um dia eu tava assistindo, no outro ele também tá assistindo. Tipo... Mas sabe o que é, na minha opinião, o fã de Tolkien, ele é muito isolado. Eu sinto isso também. Muito isolado, assim, é muito difícil nós acharmos pessoas que gostem na mesma dimensão que a gente gosta. Agora, eu vi o filme e tal. Não, mas tu faz, sabe, tal coisa, a pessoa. Não, E tem diferença entre a pessoa realmente, não sei. E, não, me conta mais. O que Exatamente. Por exemplo, eu só vi os filmes. Eu queria muito mesmo ler os livros porque eu me interesso muito por fantasia e o mundo Tolkien é a base da fantasia RPG moderna. total, cara. Tudo é Tolkien. Calma. Não invocamos o nome dela aqui. E não falamos do Bruno. Olha que a gente nem chegou em Valfenda e tá ótimo. Exatamente. Então por onde começamos nesse primeiro episódio? Nesse primeiro momento, eu quero perguntar pra vocês o que vocês acharam por alto, assim, no parâmetro geral, o que cada um achou desse primeiro episódio, do que foi esse início de episódio, ou no caso, início de série, né, de modo geral. O que eu falei? Mas enfim, assim, para um primeiro episódio, eu gostei, né? Não é só a questão de voltar ao ambiente, mas ver com meus próprios olhos aquilo que está nos livros, sabe? É uma sensação indescritível, porque a gente imagina, a gente descreve alguma coisa na nossa cabeça, né? Como seria e tal, e ver trazendo para tela das nossas casas é algo que eu falei assim, mano, tá próximo, mas não, tipo assim, não tá o que eu esperava, mas tá realmente aquilo que tá no livro, tipo, tem coisa que faltou? Tem, mas tá pelo menos o que eu esperava do núcleo, né, do que foi apresentado. Coerente. Tá coerente. Não?
Eu vou falar num aspecto um pouco mais técnico e tudo, porque realmente eu só vi os filmes, então só tenho realmente uma memória visual, não tenho uma memória mais imaginativa do que é o universo, e é lindo. É lindo, 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 desde a arquitetura que nós vimos no primeiro episódio, de todo aquele castelo dos elfos, na terra dos elfos mesmo. É lindo, eu não imagino quantos artistas gráficos tiveram que ser sacrificados para fazer aquilo acontecer, porque acho que no mínimo 5 foram sacrificados para aquilo renderizar em menos de um dia. Não, mas o quanto aquilo ali não foi feito, tipo, realmente montado, sabe? Uma maquete. O que foi maquete, sabe? Real. O que foi Exato. realmente uma maquete, o que foi só filmado, o que foi realmente cenário montado, sabe? É aquilo que a gente traz da trilogia do Peter Jackson, que... Desculpa, tem que falar um pouco mais, ela fala pra dentro. E a nossa fanbase, ela tá muito mal acostumada a ser, não perfeito, mas bom pra caramba. Porque eles filmaram em ambientes totalmente diferentes de como foi o Hobbit, eles filmaram em ambientes reais. Mas na mesma localidade também. Localidades. Na mesma localidade. Então eu dei graças a Deus que eles conseguiram aval da Nova Zelândia de regravar nos mesmos lugares. Isso foi crucial. Porque senão... Mas nos filmes foi porque assim, o acordo era de deixarem tudo exatamente como eles encontraram. Como eles fizeram isso, rolou. E acho que foi a mesma parada com o Hobbit. Tipo, tudo não foi feito. O que foi feito em que eu vi a explosão provavelmente não foi em local público. Foi num estúdio mesmo, refeito a maquete, refeito o espaço. Enfim, particularmente, Produções assim, totalmente diferentes, mas ainda assim. muito próximo, muito factível. Produção tá ótimo. Mantendo esse. Exatamente. Cara, algo que me deixou muito pensativo, falando realmente desse primeiro episódio prólogo, digamos assim, é que quando eu fui assistir, assim como o Hernan, naquele período eu não estava tão inteirado em relação aos livros, pelo menos por diversos livros, diversos conteúdos que eu ainda não consegui absorver em relação à Terra-média, mas quando eu fui assistir, a sensação que eu tive foi a mesma sensação que eu tive quando a gente foi assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam 3, né? Porque no momento em que começa a música, em Animais Fantásticos no caso, e a gente revê Hogwarts, eu simplesmente olhei pra tela e eu tava quase uma criança ali realmente na poltrona, dizendo: a gente tá em Hogwarts de novo, tá ligado? A gente tá em Hogwarts de novo. E aí diga-se pra assistir meia-noite, quase que eu dou um berro aqui na sala, todo mundo dormindo. Caraca, eu tô na Terra-média de novo, Voltei de novo, voltamos de novo, né? E apesar de ser uma sensação mínima, considerando que não apareceu muita coisa, ainda assim é uma sensação de nostalgia e de realmente aquela memória visual de fã, né, que a gente tem, de quem acompanha, de quem viu, de quem sentiu, pelo menos, como foi. Eu tô falando da galera que assiste as 4 horas dos 3 filmes, não tô falando do pessoal que só assistiu as 3 horas não, tá? Não, é porque Eu tenho um péssimo hábito. É que a gente estava assistindo, tanto que eu estava assistindo, era O Retorno do Rei. Aí a gente estava assistindo o DVD, aí passou, qual foi a cena? Que foi quando a galera estava saindo de Minas Tirith em direção para morrer mesmo, quando o Boromir mesmo atacaram tudo, e corta, aí eu fiquei... Não tava tendo cena, não. Peraí. Não tá cena aqui? Pera lá. Não tá cena, não? Eu com o controle na mão. Não tá tendo cena. Porque não era a versão estendida, mas na versão estendida tem tudo. Aquele famoso, epa, calma lá. Calma. Mano, acontece, né? Tipo, é a mesma sensação, né? A gente sente que tá faltando alguma coisa, né? Mas o que me deixou maravilhado assim nesse primeiro episódio, em relação ao que foi apresentado logo nesse primeiro episódio, no todo, né? Do que foi apresentado nos trailers, né? Que eu tava doido pra ver. E eu realmente vi, né? Que é a trajetória, né? Pelo menos mini trajetória, né? Da Galadriel no espaço todo, né? A gente tem uma mini noção de até onde vai o mapa. Tipo, até onde vai o mapa dos elfos, assim. Até onde
eles entendem o que é o espaço onde eles vivem, né? Onde eles sabem que existe, assim, onde tem terra, onde não vai, né? A gente não sabe mais das terras além do leste, de certa forma. Leste. Não, só... O mapa tá aqui. Não, Não, é a direção que tá falando. Oeste. leste, tá certo. Eles não sabem muito além do leste. Eles sabem até um pedaço. Mas eu acho uma sensação muito boa. Porque ver aquelas montanhas Eu já ia comentar Ver isso. as montanhas, cara, é uma visão maravilhosa, cara. Em todo o cenário que... Parecia que eu tava revendo tanto que eu acho que a diretora de fotografia, eu fui rever de novo, é a mesma dos filmes. É a mesma equipe de fotografia, a mesma diretora. Então, é as mesmas cenas, ela sabe posicionar, saber aonde enquadramento, posicionar. onde colocar. E ela fez exatamente tudo para que a gente sentisse que realmente voltou. Outra coisa muito importante nesse ponto são as cores. Sim. Sim. As emoções que as cores passam em cada cena. Eu acho que é um diferencial assim, muito absurdo. Principalmente quando a Galadriel pula do barco, por exemplo. Já adiantando muita coisa. Mas olha só, de quando eles literalmente estão atravessando, a gente sabe, enfim. Mas enfim. E basicamente, daqui pra cá. é como se tivesse uma parte invisível. O que a gente viu é isso aqui, tá? É isso aqui que a gente viu no filme. É essa parte aqui. Pra quem não tá vendo. Sim. Filme? No sério, primeiro episódio, na hora que eles estão chegando no barco, é isso aqui. Uhum. É essa Eles parte ficam aqui. Eles não vão pra Valhalla. Exatamente. Foi isso Eles que eu são falei. banidos. Basicamente, agora resta. Olha só, então, Agora tem alguém que fica junto com essa agora pra quem tu vai culpar? Calma. É porque, de novo, na moral, o que antes de mais nada, não adiantar coisas, tá? Não adiantar coisas. Segundo, no momento em que eu esqueci o nome dele agora, peraí. O Gil! No momento que o Gil-galad ele tá falando, aquele momento em si, ele não fala banidos, ele não usa a palavra banidos. Somente isso. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Eu sei. Mas ela vai repetir E aí a mesma coisa. quase que a gente sai na porrada, tá ligado? Ele não usa a palavra banidos. Ele não simplesmente usou, mas isso. ele fez. Pois mas foi só isso que eu falei, que ele não usa a palavra eu falo assim, banidos. ele não fala pro pessoal, mas ele fala pra Galadriel. Eu né? acho que ele não poderia fazer isso com a comandante dele. Eu acho que é mais algo assim, por exemplo. Se ele também não punisse ela. Ela Sim, porque de assim, certa dá forma, pra ver que ela sabe o ele que como significa. alguém- Com Ela certeza. sabe o que significa ser mandada de volta. Com certeza. Ela sabia. Só que eles. Poxa, mandar de volta, vocês não voltarão mais. Lógico, isso é óbvio. Não, até que, mesmo banidos, eles teriam direito a voltar. Mas sobre Não, porque circunstâncias. isso o Gil realmente fala, que eles não voltarão mais. Eles Sim. ficarão lá em casa, Sim, né? sim. Longe Agora- de todo problema e preocupação. O que foi a pior coisa. A gente vê que foi a pior decisão, mas enfim. Cara, uma das coisas que me chamam bastante atenção, falando desse início ainda, né? É justamente essa questão estética, essa questão de produção, de como mesmo à distância a gente consegue distinguir cada uma daquelas coisas, de realmente a gente parar e se a gente tirar um print da tela, vira o nosso papel de parede em qualquer momento, em qualquer cena, de tão incrível que realmente está sendo e que foi sendo essa produção estética, né? Do episódio, da série como um todo. Atenção aos detalhes. Atenção aos Mínimos detalhes. É. Você procura, pausa a cena e procura mínimos detalhes, eles estão lá. Uhum. Eu fiquei, inclusive, teve um momento que eu fiz uma pausa logo naquele início, quando ela tá fazendo aquele momento de narração, né, em relação a Morgoth. E eu fiquei olhando quando ela pega o capacete, né, e tem um monte de... Não sei, não são cópias ou são capacetes mesmo? São mais capacetes. Capacetes, né, amontoados, isso. E eu dei uma pausa, fiquei olhando pra ver se tinha alguma coisa, eu disse, será que tem alguma, sei lá, algum easter egg nesse negócio? Porque às vezes dá vontade de procurar, né? O único easter egg que tem naquele ponto, né, da cena onde ela chega no castelo, né, na área do Sauron, né, é só a mesa de pedra, né? A referência, quem pegou quem lembra acho que do Retorno do Rei, não, Retorno do Rei não, as duas torres em Isengard,
A mesma mesa de Ah, sim, pedra sim. onde o Sméagol é torturado é idêntica à mesa de pedra que foi feita no Sauron, sabe? Então, tipo, ele parece que ele não tem ele tem um senso estético pra fazer, repetir a mesma coisa quando ele vai pra outro lugar, sabe? É isso aqui. É isso aqui. Eu quero exatamente como estava lá. Mas, Melody, a mesa tá toda com a comida do lado. Eu quero. Mas, Eu não ligo, eu quero assim. Exatamente, cara. Não, imaginei chegando pra uma galera de design, né? Eu quero desse jeito, mas quebrada assim mesmo? Quebrada assim? Tanto que aqui amarra o Frodo lá no. Acho que é no Retorno do Rei, né? Que ele é preso no filme, é no Retorno do Rei. Que é tá do mesmo jeito como tá, toda quebrada, toda destruída, e parece que já deram 50 marteladas ali, pô. O que me lembra, É inclusive, pra isso que ela serve. Eu não queria lembrar esse fato. O que me lembra, inclusive, é as torres élficas, né? Do Celebrimbor lá nos jogos de Shadow of Mordor e Só que a gente ainda não viu elas na que cena. são, A gente vai ver. Não, o que eu tô falando é que as torres são idênticas, né? Mas até a base. Porque tipo, ele tem um senso padrão, vamos dizer assim. Só que para ter uma ideia, as torres mesmo, mais à frente, na verdade, não é tudo do Kelly. É a ideia do Aaron. Tu tem uma intimidade com os personagens, né? Né? Kelly, Ele falou! é Rio, Não, eu falei que eu falo que ela é Brimble. É o senhor que ela é Brimble, com sua licença. é a Drica, é lindo isso, né? Não, mas Gil não dá. Não dá. Gil. Gil não dá. Gil é Fala, muito. Gil é muito intimidade. Olá, humano. Humano não. É o Durin falando Gil pra ele. Né?